Namastê. É com muito carinho que nesse dia tão especial é o dia do nosso bate-papo, do nosso encontro semanal, que é um encontro bem bonito, eu gosto. Então, hoje eu estou aqui gravando sozinho, então espero que não esteja nada de cabeça para baixo, vai dar tudo certo nesse nosso bate-papo. Que todos aqueles que escolheram essa experiência no planeta Terra saibam que a maior criação, a grande criação que a fonte divina nos capacitou é gerar uma criança no nosso útero materno. Então, feliz Dia das Mães para aquelas mães que já sentiram isso nessa encarnação, mas deixando aqui esclarecido que no budismo, essa experiência, segundo os ensinamentos budistas, todos os seres são mães e pais. Se não nesta encarnação, em alguma outra realidade ou vida passada. Mesmo aqueles que estão experienciando um corpo masculino já experienciaram um corpo feminino numa outra realidade e que você está apenas neste momento experienciando o masculino, mas que em algum momento quântico você já foi mulher e já experienciou a maternidade, porque faz parte do processo evolutivo dessa terra. Então, parabéns a todos os seres. Também o budismo diz que já fomos formigas, já fomos baratas, já fomos moscas e que também não devemos matá-las porque nós já passamos por essa experiência, mas isso a gente vai deixar de lado porque senão é bem polêmico. Vamos ficar só com somos todos em algum momento quântico mães. E isso nos enobrece. E eu venho falar um pouco para as mães, um pouco para os filhos. Toda a nossa história, e eu já falei isso, faz parte de um contrato pré-estabelecido. Nós escolhemos, a nossa alma escolheu o nosso pai e a nossa mãe para essa experiência neste momento quântico, com tudo aquilo que nós ainda precisamos aprender. Então, se você não aprendeu a se virar sozinho, você terá provavelmente um pai ausente que vai fazer você confiar um pouco mais na sua capacidade. Quando os pais vão pegando muito os filhos com uma super proteção, eles interferem um pouco no processo evolutivo dos filhos, de ter confiança no seu próprio passo, na sua própria decisão. Então, criar um filho não é uma coisa muito fácil. Criar um filho passa por ter uma disponibilidade enorme nos primeiros 7 anos, porque é onde toda a personalidade do filho é montada. Tudo é estruturado no emocional do filho, e se você não tiver tempo para essa criança, porque você trabalha 12 horas por dia e quando você chega, ele já está dormindo, e quando você sai, ele ainda está dormindo, é péssimo ter filhos. Vou dizer para vocês que nessa idade a mãe precisa estar presente. Este é o serviço mais nobre que um ser humano pode fazer. Gerar essa criança aos 9 meses e nutrir com todo o amor, toda a confiança, toda a segurança essa criança até os 7 anos. Se você tem um filho
e vai entregar para uma babá nessas 12 horas que você precisa trabalhar, analise essa babá. Porque a personalidade dessa criança vai ser montada com a influência desta babá. Porque você fica no máximo 1 hora, e Deus ajude, por dia. Então, tenha muito cuidado. Acho que o melhor mesmo é colocar numa boa escola, onde essas amadas professoras infantis estão fazendo as crianças serem felizes. Meu neto fez aniversário, nós contratamos 2 meninas recreacionistas e eu fui cumprimentá-las, porque é inacreditável o que elas fizeram com crianças pequenas. Porque meu neto tem 4 anos, então ele convidou alguns amiguinhos que já estão na mesma escola que ele, e já faz tempo que ele não consegue fazer uma festa de aniversário. Ele estava muito radiante, e as meninas maquiaram e as meninas organizaram brincadeiras, e a felicidade das crianças e das próprias recreacionistas foi muito maravilhoso. Então, eu não sou machista, eu não acho que as mães precisam se inutilizar, mas eu quero colocar esta sementinha no coração das mãezinhas. O quanto é nobre esse trabalho de acompanhar o seu filho. O quanto é nobre cada segundo que você der para essa profissão chamada mãe. Porque o quanto que você vai estar presente, o quanto você vai brincar, o quanto você vai estimular essa criança a ter confiança na vida dela. O meu neto fez 5 anos agora, no aniversário agora, 5/5, no portal, e ele fala: tive uma boa ideia, eu preciso de um papel, de uma tesoura, de uma cola, e a gente sai arrecadando e coloca na frente dele. Daqui a pouco ele vem, ele recortou, ele colou, ele fez uma obra de arte dele, aí ele doa para um de nós. Então, é incentivo total, tem a mesa dele, tem os lápis, tem as tintas, e ele brinca e ele vai crescendo, sendo aprovado pelas suas criações. Então, é preciso que nós possamos cuidar das nossas crianças, porque este cuidado, essa determinação, esse tempo que você tem, vai fazer com que você tenha jovens maduros, adultos comprometidos com o seu propósito divino. Eu vejo isso. Eu me dediquei aos meus filhos. A minha confecção, quase noutra encarnação, quando eles eram pequenos, era dentro da minha casa. Então, eu era aquela que ia administrar as brigas da turma que brincava em volta. Sempre fui de reunir a criançada, fazia lá um mix de verduras para eles tomarem o suco, e era remédio e eles tinham que tomar, e a fila inteira tomava. Eu sempre tive muito presente, porque eu construí a minha vida como presente na vida dos meus filhos, porque eu tinha alguma coisa dentro, próximo deles. Então eles sabiam e confiavam que podiam entrar lá e eu não ia botar para rua, e eu ia ouvir: chama lá quem brigou, vamos fazer agora um pequeno julgamento aí, vamos ver quem precisa ficar um pouco de castigo, alguns minutos, para pensar sobre o caso. Então, essa presença que eu estou dizendo para as mãezinhas: organizem a vida de vocês mais próximo desses pequenos, para que vocês tenham jovens e adultos comprometidos. Isso é o maior presente que uma mãe pode dar para um filho, ok? Pense nisso.
Não brinque de ter um filho e entregar o filho. Melhor não os tê-los. A gente não precisa todo mundo ser mãe nessa vida. Lembra que eu comecei dizendo que nós poderíamos ser mães em algum momento quântico? Então, é muito importante compreender a grande, o maior emprego e a maior obra que nós temos neste corpo feminino é ter gerado alguém. E essa responsabilidade depende do quanto nós demos atenção nesses primeiros 7 anos de vida. Não significa no 8º você vai abandonar também, mas eles já têm uma base confiável para seguir. Então, meus 2 netos maiores, completamente maduros, nunca foram crianças nem adolescentes de usarem drogas nem bebidas, não porque nós não proibimos, mas sim porque nós não usamos, e como exemplo do que eles seguiram, eles escolheram não precisar nem de álcool, nem de cigarro, nem de coisa nenhuma. O Lucas, vocês já conhecem, é um grande e super inteligente jovem que acaba de ganhar uma bolsa e está indo para a França para fazer 2 anos e retornar para concluir a faculdade aqui no Brasil. Então, um presente do universo. E a Larissa, que fez o Enem pela primeira vez nessa pandemia, foi uma das únicas que não errou o horário nem sala, porque ela foi 1 hora antes para ficar sentada, como ela diz, quietinha, falando com os mestres e oração para que ela pudesse tirar uma nota boa. E a nota do Enem dela não deu para a vaga que ela queria aqui no Brasil, e ela saiu a pesquisar e conseguiu também uma bolsa em Portugal, e que também está indo. Então, nossos 2 jovens, com todo o amor que a minha filha teve por eles, essa mesma assistência que ela recebeu, ela deu para eles durante o início da vida dela. Eu levei o Lucas no colo pequenininho 1 mês antes da formação da Universidade de Psicologia, que ela tirou 1º lugar na psicologia, mesmo grávida do 1º filhote. Eu fui com ele no colo, porque ela precisava estar lá de toga e tal, mas ela abriu mão desse início da profissão dela para que eles pudessem ter o mesmo que eu tive com eles, estar presente. Então ela foi tentando 1, 2 horas no consultório, ia, voltava, e até que ela falou: não, eu preciso ficar com meus filhos. Então só assim eu serei uma profissional mais tarde muito boa, porque eu escolhi esses 2 filhos. E esses 2 filhos agora deram esse grande presente para essa mãe. Então, digo para vocês que talvez esse sacrifício de 7 anos um pouco mais dedicado venha mais tarde, quando você vê o brilho nos olhos desses 2 jovens que conseguem uma bolsa no exterior e que partem para a vida, com toda a confiança que nós familiares estamos depositando neles, mas a vovó deles já disse para eles que se alguma coisa não corresponder àquilo verdadeiramente que eles esperam, nós também estamos de coração aberto para acolhê-los de volta. Então, o ser mãe é ser mãe sempre, sempre. Não é o ser mãe para quando eu tiver velha, o meu filho poder cuidar de mim. Eu nem espero isso. Sinceramente, eu nunca pensei em nenhuma possibilidade disso. Porque eu não vou cobrar 1 centavo de tudo que eu doei na minha vida
para a minha família. Preste atenção, os mais velhos, isso que eu estou dizendo. Você não cobre, não mande a conta. E para os amados filhos, agradeçam profundamente essa mãe e esse pai. Eles deram o melhor deles. Foi a nossa alma que escolheu esse propósito. Foi a nossa alma que fez com que cada experiência, cada momento dedicado ou não do nosso pai e da nossa mãe foi forjando a nossa estrutura de personalidade, de agir e interagir com a vida. Muitas vezes, se eu sou um pai muito protetor ou uma mãe muito protetora, o meu filho pode não conseguir seguir em frente no processo dele depois de maturidade. Cada coisa que nos aconteceu, cada experiência faz absolutamente parte da nossa escolha. Vou contar uma coisinha que me aconteceu na infância. Na infância, sou gaúcha, morei no final da Protásio Alves, então era bem já uma parte mais de mata também. Eu não nasci muito para ficar muito em cidades, eu nasci para ficar mais resguardada. E a minha escola devia ter 1,5 km de distância e eu ia sozinha. Eu tinha uma bicicleta, eu botava as coisinhas na bicicleta e me mandava para a escola. Como a casa dos meus avós era mais perto, eu deixava a bicicleta na casa da minha avó e ia a pé até a escola, que eram uns 200 metros. E chegou lá naquela época, uma família japonesa que comprou umas terras. E eles trouxeram junto com eles umas bicicletas lindas. E eles venderam as bicicletas porque já era o intuito de fazer dinheiro. Meu pai comprou uma para mim. Eu me sentia muito, muito maravilhosa naquela bicicleta. Parecia o meu carro do Batman. E eu descia na bicicleta e atravessava próximo das terras deles. Cada vez que eu atravessava, tinha os japonesinhos que se sentiam donos das bicicletas, me batiam, faziam eu cair da bicicleta, eu juntava as minhas coisas todinhas e pegava, ia até a minha avó, que já tinha um uniforme limpinho lá, trocava o uniforme e ia embora, ela lavava, eu trazia o outro uniforme, minha mãe nem via. No outro dia, bom, foi assim umas 10 vezes que eu apanhei e eu não contei para o meu pai, porque eu tinha medo de contar e perder a bicicleta. Até que ele descobriu, porque a minha avó contou, e ele foi falar com o pai dos meninos, que castigou, que conversou, não sei o que fez, mas eu parei de apanhar. E cada vez que da minha vida eu penso em desistir de algo, eu me lembro da bicicleta. Eu falei, essa bicicleta foi tão importante na minha vida que eu apanhei umas 10 surras, eram uns 2 ou 3 meninos, mas eu não tinha condições de brigar com eles, mas eu não desisti daquilo que eu queria, que era a minha bicicleta. Então, cada coisa que parece uma calamidade na nossa vida, ela tem um porquê. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse ido para o colo do meu pai contar toda a desgraça, com certeza na primeira surra ele resolveria. Mas eles me ensinaram a ser forte, resolver as coisas. E quanto isto me fez aprender. Então, mãezinha, cada vez que o seu filhotinho cai ou apanhou, olhe com cuidado. Diga para ele o que você poderia fazer para que isso não acontecesse. Deixe um pouco ele resolver a situação.
porque isso depois ele vai olhar na vida dele e vai ver a diferença que faz. Então, ser mãe é uma grande profissão nesse país, nesse mundo, nessa terra. E cuidar com o que eu falo e o meu filho ouve, porque às vezes a minha indignação vai gerar a indignação da vida dele e ele vai ser sempre só um indignado, vítima de algo que outros são culpados, e a gente já sabe que isso não é verdade. Então, que nós possamos, como mães, dar o nosso melhor, sabendo que esta é a nossa grande e maior missão nessa terra. E que, como filhos, cada um que está aqui me assistindo, compreendam que seus pais deram aquilo que estava no script deles darem. Que muitas vezes o script de um filho não é igual ao do outro. Um filho precisa de muita atenção, porque senão ele não vai conseguir. O outro filho precisa de desafios e ele vai em frente. Então, é muito difícil você, numa interpretação vulgar e ordinária, julgar que a sua mãe gosta mais desse e gosta menos desse. Por quê? Porque o script dela em relação a esse filho é diferente do que em relação a esse. Então, que a gente possa entender como funciona e que a gente possa honrar esse pai e essa mãe com cada coisa que ele nos deu, porque eles nos deram muito. Então, há uns 2 anos atrás, eu refiz um exercício do Dia das Mães e do Dia dos Pais, e eu vou estar dispondo para vocês. Já está disponível, aliás, e que vocês possam curti-los. Eu vou deixar até segunda-feira e depois nós vamos retirar. Façam. Esse é um bom presente de gratidão para com a sua mãe. O melhor presente que nós podemos dar é o amor, a gratidão. Isso é muito importante. E que todas as mães recebam neste momento o amor da grande Mãe Maria, da grande Mãe Kuan Yin, de todas as mestras e avatares, porque nós, nessa experiência terrena, merecemos essas bênçãos. Merecemos porque cumprimos o nosso papel de mãe, exatamente como a alma dos nossos filhos pediu. Que tenhamos um feliz Dia das Mães e que possamos compreender e agradecer. Gratidão.